Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. Clemente Ganslúcio, diretor técnico do DIEESE. Oi, Clemente, bom dia. Bom dia, Marilu, bom dia, ouvintes. Bom, Clemente, você falou sobre a CPMF, né? O possível imposto inspirado aí na CPMF. Você viu que o Marcos Cintra, né, secretário da Receita Federal, caiu, né? O Bolsonaro demitiu o Marcos Cintra, teve uma repercussão bastante negativa, né, no Congresso. Conta pra gente, Clemente, como é que você viu essa demissão? Pra você ver que a CPMF é quente. Corre risco quem fala em CPMF. É verdade, vamos lá. E realmente, né? Olha, diga lá. O que é a CPMF? Nós já vimos no passado, o Brasil implantou para financiar especialmente a saúde pública um tipo de contribuição sobre a movimentação financeira, portanto, sobre depósitos e saques no sistema financeiro, e esse recurso no passado, chamado contribuição, ou a CPMF, como foi conhecida, ela destinou o recurso fundamentalmente para, como eu disse, para a saúde. Foi extinta depois pelo Congresso Nacional, nada foi reposto no lugar, e agora o ministro Paulo Guedes e o até então secretário Marcos Cintra vinham trabalhando na proposição de uma reforma tributária mais ampla, cujos 3 eixos tinham uma revisão do imposto de renda, uma reorganização do ICMS, do ICS, do IPI e uma reorganização da tributação sobre a folha de pagamento. Para reorganizar esses 3 eixos, o governo vinha propondo, por meio do Paulo Guedes e do Marcos Cintra, a recuperação da CPMF, agora com um novo nome, o Imposto sobre Transações Financeiras, e esse imposto, que deveria ter uma alíquota talvez inicial de 0,2 e podendo ser progressivamente aumentada, poderia gerar recursos na visão do governo para provavelmente diminuir a carga tributária sobre a folha de pagamento ou mesmo caminharmos para quase sua extinção, a depender da alíquota que fosse cobrada com essa contribuição. É bom lembrar ao ouvinte que esse tipo de contribuição ele é interessante porque ele toma todas as movimentações financeiras, principalmente toda a economia informal, todas as formas de fluxo financeiro, especialmente muitas vezes do crime organizado, do tráfico, ou seja, o governo passa a ter um mapeamento muito mais claro, inclusive, dos vários problemas que há de desvios, de fraudes, de roubos, de uma série de iniciativas ilegais e criminosas, e portanto não é só uma forma de tributação, mas também é uma forma muito inteligente de fiscalização e de combate ao crime organizado. Esse tipo de medida tem esse efeito como um efeito secundário importante, mas também na visão do governo teria capacidade de alavancar um volume de recurso substantivo que poderia inclusive permitir que a estrutura tributária fosse mais radicalmente alterada na visão do governo, principalmente desonerando o sistema produtivo. Bom, o presidente Bolsonaro tem manifestado sua posição contrária. Recentemente, o subsecretário, em uma palestra, manifestou a intenção do governo de apresentar essa proposta ao Congresso Nacional. O ministro Paulo Guedes reforçou isso em uma entrevista ao jornal Valor recentemente, e ontem o presidente da República determinou a demissão do secretário, do subsecretário, portanto, secretário da Receita Federal, Marcos Cintra, foi ontem demitido pelo presidente, que afirmou que em nenhuma hipótese criará esse tipo de contribuição, não, portanto, autorizando o ministro Paulo Guedes a realizar esse tipo de mudança e, portanto, não lhes dando esta opção que no caso do secretário Marcos Cintra é algo que ele já vem defendendo desde os anos 90, portanto, o presidente nem o ministro Paulo Guedes desconheciam as ideias do secretário,
que de maneira pública, no debate público, ou quando já foi secretária aqui no município de São Paulo, mesmo no estado de São Paulo, sempre defendeu ideias voltadas para uma simplificação tributária, inclusive com a criação do chamado imposto único, ou, nesse caso, do imposto de uma contribuição como essa da CPMF. É uma demonstração, mais uma vez, que o debate sobre a mudança no regime tributário é uma coisa bastante complexa, de muitos meandros, de muita disputa, de muita visão diferente. A mudança tributária significa que alguns pagarão mais, outros pagarão menos, e as escolhas que o presidente e o governo fará mostrarão mais uma vez de que lado que o governo pensa e estrutura o sistema produtivo. Temos uma estrutura tributária regressiva. Quem ganha mais paga proporcionalmente menos impostos, uma estrutura tributária que muitas vezes afeta o sistema produtivo de forma perversa, desestimula o sistema produtivo. Portanto, há sim que fazer uma mudança tributária, mas na nossa visão, uma mudança tributária que coloque a tributação de maneira progressiva, quem ganha mais paga mais, uma estrutura tributária que favoreça o sistema produtivo a produzir e não a dar benefícios ao sistema financeiro, aos rentistas e àqueles que vivem de ganhos financeiros exclusivamente, e um sistema tributário que permita produzir justiça fiscal. Perfeito, Marilu. a gente vai analisar depois a repercussão política daqui a pouquinho sobre a queda aí do secretário da Receita Federal, Marcos Cintra, com outros entrevistados. Muito obrigada, Clemente, um grande abraço para você, até mais. Abraço.